Fala, sapienses! Eu sou o professor Rafael. Aqui, você sabe o porquê que nós temos que desidratar alguns alimentos? E como que isso acontece? Vem comigo que nós vamos ver isso nessa aula. E aí, pessoal? Eu sou o professor Rafael de Biologia, aqui do nosso projeto social SCAC. Estou aqui hoje, mais uma vez, para falar com você sobre o Enem, a biologia do Enem, meu amigo. Aqui, hoje, nós vamos falar sobre membrana plasmática, o porquê que essa membrana é tão importante para a vida. Mas antes da gente iniciar a aula, eu quero deixar um grande abraço a você, Paulo Pretão, que nos cede o espaço, que nos acompanha aqui, dando toda a sua força, ao Leonardo Ângelo da Itatiaia, que sempre está falando aí nos seus programas sobre o nosso projeto aqui solidário do Pré-ENEM. Muito obrigado a todos e, é claro, a você também, sapiens, que aí está assistindo as nossas aulas, dando seus likes, se inscrevendo, compartilhando e distribuindo para toda a galera. Muito obrigado. Mas sem mais delongas, vamos falar então sobre a membrana plasmática. Mas antes de iniciar a aula, eu quero chamar aqui um professor que a galera toda fica louca quando ele chega. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre algumas estruturas químicas. Então nós vamos falar também... Aí, chegou! Fala, e aí, Claudão? E aí? Falou química, eu até acordei, tava lá em casa, vim correndo. Pois é, meu parceiro. E hoje nós vamos falar de bioquímica. Bioquímica? É, fala aí. Bioquímica é muito importante, porque a vida, né, ela é feita por bioquímica. Eu tô vendo uma palavra que eu gosto muito aqui, ó, são duas, permeabilidade seletiva e bicamada de fosfolipídios, né, gente? Bicamada de fosfolipídio é uma camada dupla que contempla fósforo e lipídio. E na sua... Ele tá querendo tomar minha aula, né? A sua importância maior, essa camada ela faz o quê? Ela tem a permeabilidade seletiva que possui a entrada de substâncias polares e apolares. Rafael vai falar aqui, lembrando, vai estar em cima aqui no cardzinho a aula que ele falou sobre osmolaridade, viu? Tá aqui no card, clica que vocês vão ver e vão adorar. Mas eu vou falar mais um pouquinho delas ainda. Demorou, Rafael. Claudão, tem que ser no cotovelo, né? Falou, valeu, Claudão, obrigadão. Então, galera, vamos falar então sobre a nossa membrana plasmática. Nós vimos nas aulas anteriores, aqui tá o cardiozinho, eu tô fazendo merchan hoje pra caramba, viu? Nós falamos sobre a evolução química. Lembra como a vida surgiu, aquela coisa toda? E nós vimos que algumas moléculas orgânicas, elas foram envoltas por uma estrutura que separou o meio interno do meio externo. Então, com essa separação, essa estrutura, ela conseguiu fazer a sua autoduplicação, transformando as primeiras células. Lembram disso? Essa estrutura que envoltou esse composto orgânico é a membrana plasmática. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que a membrana plasmática é a estrutura responsável em separar a célula do meio externo com o meio interno, beleza? Dentro no meio interno dessa célula, nós vamos ter o citoplasma. Vamos lembrar de que a célula é formada. Vamos relembrar. A célula, toda célula sem exceção, ela é composta por membrana plasmática. Lembram disso? Membrana plasmática, citoplasma. E aí, a célula procariota, nós não vamos ter o núcleo definido, e na célula eucariota nós vamos ter o núcleo definido, certo? Então aqui, todas as células, sem exceções, nós vamos ter membrana plasmática, citoplasma. Então olha só, pessoal, o citoplasma, como vocês podem ver aqui, é a estrutura que vai delimitar essa célula, meio externo com meio interno. No meio interno nós vamos ter várias outras estruturas dentro desse citoplasma aqui, que é chamado de organelas, e se for a eucariota, o núcleo. E se for procariota, nós vamos ter aqui o material genético disperso no citoplasma. Então, a membrana plasmática são estruturas que envolvem todas as células. Outra coisa importante dentro da membrana plasmática, pessoal, é que a membrana plasmática, ela vai proteger essa célula. Ela vai proteger, ela vai
podemos dizer assim, ela que vai permitir ou não a entrada de substâncias. Pode ser uma substância complexa, pode ser uma substância simples, pode ser um sal mineral, pode ser água, qualquer coisa. Mas quem vai permitir a entrada ou saída dessa substância nessa célula é a membrana plasmática. Por isso que eu coloquei aqui, ela protege e controla a saída e entrada de substância. Por isso que ela tem o nome também de permeabilidade seletiva. Permeabilidade, por quê? Porque ela deixa entrar e sair substâncias. Seletiva, porque ela vai selecionar o que vai entrar, o que vai sair. Então nós dizemos que a membrana plasmática, ela tem essa função de selecionar o que vai entrar e sair e tem essa permeabilidade de deixar passar as substâncias. Então nós dizemos que a membrana plasmática, ela tem a permeabilidade seletiva. Bom, pessoal, nós sabemos hoje que a membrana plasmática só foi conseguir visualizá-la após a criação do microscópio eletrônico, porque ela é muito delgada, muito pequena, não consegue visualizá-la no microscópio óptico. Então, olha só o que aconteceu. A membrana plasmática, ela tem aproximadamente de 5 a 9 nanômetros. O que é isso? Nanômetro. Nanômetro é uma estrutura, é o tamanho de uma estrutura muito pequena. É como que você pegasse 1 milímetro e dividisse por 1 milhão. 1 milímetro dividido por 1 milhão. Pega aí 1 milímetro na sua régua e divide por 1 milhão. Nós vamos ter 1 nanômetro. Então a estrutura da membrana plasmática é muito delgada, é muito fina, beleza? Por isso que é só visto no microscópio eletrônico. Bom, pessoal, depois que descobriu a membrana plasmática, surgiu um modelo através de 2 cientistas, Nicholson e Singer, que propuseram um modelo para a membrana plasmática. Percebeu que a membrana, ela conseguia fazer movimentos que pareciam movimentos fluidos. Por isso que ele chamou de modelo mosaico fluido, porque a membrana, ela está em constante movimento. Tanto é que a membrana também é uma estrutura responsável pelo formato da célula. Beleza? Então ela está em constante movimento, justamente para quê? Para ajudar também a algumas substâncias a entrarem e saírem da célula. Observem essa imagem de como que a membrana é feita. Então, pessoal, esse aqui é o modelo mosaico fluido proposto por 2 cientistas, Nicholson e Singer, em 1972. Aqui, pessoal, é o meio extracelular, beleza? Ou seja, é aquele meio que está fora da célula. E aqui o citoplasma, a parte de dentro da célula, tá? Aqui nós temos a superfície externa e a superfície interna da célula. Observe o seguinte, que eu tenho uma estrutura avermelhada e eu tenho uma estrutura amarela. Aqui ela está bem separada aqui para a gente compreender. Essa estrutura avermelhada, que parece com uma cabeça, ela é uma estrutura formada de fosfato. E a amarela é uma estrutura formada por lipídios. Então, essa cauda aqui, o lipídios, está ligada ao fosfato, a cabeça aqui. Então, esse elemento forma um grupo chamado fosfolipídico. Lembrando, eu tenho essa camada voltada para a parte de fora da célula e essa camada voltada para a parte de dentro da célula. Por isso, como cada estrutura dessa é ligada por um fosfato e um lipídio, chamado fosfolipídio, então eu tenho uma bicamada fosfolipídica. O que é importante dentro desse contexto aqui? É o seguinte, o fosfato ele tem uma boa afinidade com a água. Então nós dizemos que as superfícies da membrana, tanto a externa como a interna, ela é hidrofílica.
tem uma boa afinidade com a água. Enquanto o meio da membrana, onde está presente as estruturas de lipídio, ela é um composto que não tem afinidade à água, ou seja, ela é uma estrutura hidrofóbica. Então eu tenho a parte externa, a superfície hidrofílica, e o meio da membrana eu tenho aí hidrofóbica, não tem afinidade à água. E essa cauda, pessoal, ela está em constante movimento, como se estivesse flutuando. Por isso que o nome é mosaico fluido. Por que mosaico? Mosaico porque essa estrutura, essas caudas, elas estão se encaixando, tá? E fluido porque ele está em constante movimento. Então a membrana, ela não é uma estrutura estática, ela é uma estrutura que está em constante movimento. Beleza? Outra coisa importante dentro dessa estrutura molecular, membranar, são as proteínas. Há proteínas que estão encaixadas dentro dessa membrana, tá? Algumas dessas proteínas vão facilitar a entrada e saída de algumas substâncias importantes para a célula, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre elas. Há umas outras estruturas também, como carboidratos. Esses carboidratos, quando se liga a uma proteína, como aqui, por exemplo, formando a glicoproteína, o glicocálise é um tipo de glicoproteína, são estruturas com funções específicas, como o reconhecimento de outras células, por exemplo. Tá bom? Volta para mim. Então, sapienses, algumas proteínas são de suma importância na estrutura da membrana plasmática. Vamos falar de algumas delas. A primeira proteína é uma proteína que é responsável em formar um canal que vai transportar algumas substâncias selecionadas. Então, algumas proteínas têm essa capacidade de pegar algumas substâncias e entrar para o meio intracelular ou até mesmo ser retirada dessas células. Outra proteína importante é a enzima, porque a enzima é um catalisador que vai facilitar algumas reações químicas para a célula. Uma outra proteína importante são proteínas que marcam a identidade da célula. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, nosso sistema ABO, sistema sanguíneo, nós temos 4 tipos de sangue, né? Sangue A, B, AB e o O. Como que essas células vão diferenciar esses sistemas? Através das proteínas marcadoras, que vai identificar aquela célula, o tipo daquela célula, beleza? Outra é a adesão intercelular. O que essas proteínas fazem? Essas proteínas, elas conseguem juntar uma célula a outra, fazer grupamentos para formar o quê? Por exemplo, os tecidos conjuntivos, tecido epitelial. Nós vamos ver esses tecidos mais tarde. Mas quem faz esse agrupamento são essas proteínas de adesão intercelular. Receptores de superfícies. Quem vai estimular a célula a produzir alguma substância, alguma coisa nesse sentido, ok? Os hormônios, por exemplo, tá? Então, algumas proteínas são responsáveis em receber estímulos de outras substâncias para a célula produzir outras substâncias que o organismo está precisando. Então, algumas proteínas são de suma importância nessa superfície. E adesão ao citoesqueleto. Lá no citoplasma, quando a gente começar a falar do citoplasma, eu vou falar sobre o citoesqueleto, estruturas importantes para a célula, para dar adesão, a aderência também, estrutura da célula, a formatação da célula. Os citoesqueletos são de suma importância e as proteínas estão aderidas ao citoesqueleto. Beleza? Então, pessoal, a aula sobre membrana plasmática eu vou dividi-la em 2 aulas, porque para não ficar muito extenso. Beleza? Hoje nós encerramos aqui sobre as estruturas
da membrana plasmática, e a próxima aula nós vamos falar sobre o transporte na membrana plasmática. Um grande abraço, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima aula.